A paz, Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Quero, nesse momento, saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no templo para ministrar uma palavra de Deus, a palavra de Deus para a edificação da igreja. A igreja que está vivendo momentos difíceis, mas uma igreja que não deixa de buscar a Deus, a igreja de Cristo, mesmo em casa, ela continua adorando, continua glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria então de compartilhar uma palavra de Deus, a palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. E para tanto eu queria lhe convidar a você estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Mateus, capítulo 13, e o texto que nós iremos ler é o texto que narra a parábola do joio e do trigo, tá? Eu ia falar semeador, mas a parábola do semeador é bem antes. O texto que nós vamos fazer uso é a parábola do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, nós vamos ler dois textos, do 24 ao 30 e depois do 36 ao 43, tá? É a parábola e depois a explicação desta parábola. Amém? Então abra a sua Bíblia, tá? É importante que você esteja com a tua Bíblia aberta. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Você em casa, nesse momento, estará cultuando ao Senhor e o Espírito Santo estará falando ao teu coração. Amém? Então todos de Bíblia aberta. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, então diz o texto: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora, a partir do versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa, o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e comete iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos
resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Então, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você deseja ouvir a voz do Espírito Santo, ore comigo. Vamos falar com Deus. Vamos pedir isso ao Espírito Santo, que Ele venha falar aos nossos corações, pois nós necessitamos da palavra de Deus. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, a Deus, por mais esse dia de vida. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos socorrido quando nós necessitamos, quando nós precisamos. Podemos clamar a Ti e o Senhor está pronto a nos socorrer. Por isso, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas, ó Deus, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E nós necessitamos ouvir a Tua voz, ó Deus amado. Fala aos nossos corações, e que não seja o homem a falar, mas sim o Espírito Santo a falar a cada um de nós. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos analisar esta parábola. Jesus, ele contou a parábola e depois ele explicou esta parábola para os seus discípulos, tá? E na explicação nós podemos entender aqui, vamos fazer aqui, eu quero reler alguns versículos para que a gente possa fazer uma análise e entender um pouco melhor o que Jesus está querendo falar conosco, tá? E Jesus então começa a explicar aos seus discípulos, no versículo 37, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus que semeia. E a semente é a palavra de Deus. Nós podemos então tirar essa conclusão, porque nesse mesmo capítulo, no início, Jesus narra a parábola do semeador. Então, a boa semente é a palavra de Deus, que é semeada nos corações, né? E é o Filho do Homem, é o próprio Jesus que semeia. O campo é o mundo, né? Nós que recebemos a boa semente somos os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo, como disse Jesus, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Mas eu queria então fazer um paralelo do versículo 39 com o versículo 30. Está com a sua Bíblia aberta? Então, analisemos. No versículo 30 diz: deixai crescer ambos juntos, tanto o joio como o trigo, né? Até a ceifa. Por ocasião da ceifa, ou seja, que é a colheita, direis aos ceifeiros, que são os anjos: colhei primeiro o joio. Quem será colhido primeiro? O joio. E diz: atai-o em molhos. O que significa isso? Atar em molhos. Ou seja, essa primeira colheita, ou seja, essa separação de quem é joio, de quem é trigo. Então vai haver essa separação do joio e do trigo. Eles cresceram juntos, permaneceram juntos, estavam na presença do Pai, juntos, mas só o trigo era filho. Mas cresceram. E trazendo para o nosso contexto, dentro da igreja, o joio e o trigo estavam congregando juntos. Mas agora chegou o momento da separação. Deus vai separar quem é joio e quem é trigo. Por ocasião da ceifa, que é o final dos tempos, e nós estamos vivendo esse final dos tempos, então podemos entender que esta parábola tem
está falando diretamente conosco, nessa separação, separa-se primeiro o joio, está em molhos. Essa questão de molhos significa que haverá uma grande quantidade daqueles que serão vistos, considerados como joio. E você e eu? Que classificação recebemos da parte de Deus? Joio ou trigo? Pensa nisso. No versículo 39, vamos fazer esse paralelo. No versículo 39, tá? Diz que a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, os anjos vai fazer essa separação no final dos tempos. Mas vamos analisar assim. Queria algo que eu já tenho compartilhado em outra administração e agora eu quero falar com maior propriedade, porque nós cremos, eu creio, e já há algum tempo, né? Não só eu, mas muitos pastores, muitos pregadores têm pregado que nós estamos vivenciando o final dos tempos. E eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que nós estamos nos últimos dias e, sendo mais ousado, estamos nos últimos minutos do final dos tempos, onde, como diz aqui a parábola do joio, está para acontecer a ceifa. Mas primeiro será separado o joio, aquele que tem aparência de trigo, mas não é trigo. Uma linguagem figurada quer dizer que o joio é o crente, é aquele que está na igreja, tá? Vou corrigir minhas palavras. O joio é aquele que está na igreja, que tem aparência de crente, mas não é crente. Interessante que Jesus disse que a separação primeiro será do joio. Não será o trigo que será levado primeiro, não. Primeiro vão separar o joio. Não é o que Jesus disse? A separação primeira será do joio. Nós estamos vivendo um período em que a igreja está impossibilitada de se reunir nos templos para adorar ao Senhor. E não é só aqui no Brasil,